Você tem familiar com doenças oculares? Pois eu vim chamar a atenção aquelas doenças que são geneticamente transmitidas e que eu trabalho muito aqui no meu consultório. Uma delas, miopia. Miopia é uma afecção do olho que é muito comum. Hoje em dia se sabe que a miopia está mais prevalente no mundo inteiro. Se sabe que até 2050, mais de 50% da população do mundo vai ser míope. Então existe uma preocupação enorme em relação à miopia. Até mesmo porque o míope tem mais chance de outras doenças oculares, como glaucoma, catarata, degeneração macular, descolamento de retina, que são doenças importantes que podem levar à cegueira. Então, a preocupação é que as crianças não fiquem míopes. Mas e aí, qual é a ligação genética? Se sabe que 70% dos míopes têm história familiar de miopia. Se sabe que se a criança tem um dos pais míopes, tem 3 vezes mais chance de ficar míope. E se a criança tem os 2 pais míopes, 6 vezes mais chance de ficar míope. Então, a miopia tem um traço genético muito complexo, é uma herança que a gente diz mendeliana, quando tem muitos fatores envolvidos, mas aqueles pais míopes fiquem muito atentos e levem os seus filhos precocemente ao oftalmologista para garantir. Hoje em dia existe tratamento para prevenir que a criança fique míope, para a gente conseguir frear a progressão da miopia. Então existem muitos tratamentos, colírio, óculos, lentes de contato especiais para isso. A outra doença é o ceratocone. O ceratocone é uma doença que afeta jovens, crianças e adolescentes e que promove um encurvamento e um afinamento progressivos da córnea. E esse defeito que a córnea, né, fica em forma de cone, por isso o nome é ceratocone, cerato de córnea, cone do formato cônico, vai provocar uma distorção da imagem, um astigmatismo e miopia nesses pacientes e baixa de visão progressiva. O ceratocone também ele pode ser ligado geneticamente. Mais ou menos 1/3 dos pacientes que têm ceratocone possuem história familiar da doença. Ceratocone também é uma doença que está muito associada com alergia ocular e com outras síndromes, por exemplo, síndrome de Down, outras doenças do tecido conjuntivo. Então, é uma doença que tem também ligação com outras doenças genéticas. Então, quem tem familiar com ceratocone, fique atento. A manifestação inicial da doença é a baixa de visão progressiva, aquela criança, aquele adolescente que não enxerga 100% com óculos, que faz o teste de óculos e a visão não fica 100% boa, e que tem um grau diferente entre os olhos e que esse grau está aumentando progressivamente. Fique atento, peça exames da córnea para o seu filho. E aí, o diagnóstico precoce da doença previne que a doença avance. Hoje em dia temos como tratar também o ceratocone, fazendo procedimentos como crosslinking, implante de anel intraestromal, adaptação de lentes de contato especiais, né? E por fim, existe o transplante de córnea para resolver estes casos. A outra doença geneticamente determinada, que eu trabalho muito, é a distrofia de Fuchs, ou córnea gutata. Essa doença é uma doença autossômica dominante, a sua herança. Então, portanto, ela transmite muito para os seus familiares. Então, quem tem pais com distrofia de Fuchs, com córnea gutata, fique também mais atento sobre isso. Qual é a manifestação dessa doença? Essa doença se manifesta lá na idade acima de 50 anos, com uma baixa de visão progressiva, que começa inicialmente pela manhã, com uma visão turva, tá? E pode se manter ao longo do dia conforme a doença for avançando. Por que a visão fica turva? Porque a córnea fica inchada, fica com edema de córnea por falência da camada endotelial, que é uma das camadas mais importantes para manter a córnea íntegra e transparente. Portanto, aí, essa doença, hoje em dia, ela tem algumas medicações em estudo, mas o tratamento efetivo ainda é o transplante de córnea, que é o transplante apenas dessa camada doente, transplante chamado DMEC, transplante endotelial. Então, como ela é muito ligada geneticamente, aí sim, né, das que eu citei, é que tem mais chances de transmissão aí de pais para filhos. Se cuidem, conversem com o oftalmologista e sempre relatem a história familiar, que é extremamente importante, vai auxiliar o médico a chegar no diagnóstico correto de cada doença.